Que a força esteja com vocês, mais uma vez no nosso devocional 30 dias no mundo das séries. E hoje vamos falar de uma série, que é uma série maravilhosa. Vamos falar de The Mandalorian, ou em português, O Mandaloriano. É uma série que estreou em 2019 e fez muito sucesso, que já tem uma segunda temporada e está vindo a terceira temporada, inclusive, e estreou as séries do Disney+, do Star Wars. Então já teve Boba Fett também, e vai ter em maio a série do Obi-Wan Kenobi. Então quem gosta de Star Wars vai estar cheio de séries para assistir. Mas vamos falar agora de o Mandaloriano. É uma série que começa 5 anos depois que o Império caiu, então está surgindo a Nova República ainda, estão construindo ela, então ela não alcançou vários lugares ainda que ela precisa alcançar. E o Mandaloriano, ele é um caçador de recompensas, então ele caça recompensas e ganha recompensas. Então ele começa a agir na periferia do universo, que é chamado na orla exterior, longe das autoridades, e começa ele então ele vai fazendo essas recompensas, vai fazendo contratos e vai executando esses contratos. No começo da série existe um contrato que ele faz com um ex-imperial, que ele precisa ir em certo lugar pegar alguma coisa. Chegando lá ele pega, mas ele descobre que na verdade é uma criança alienígena, mas assim, uma criança. Então ele começa a conviver com essa criança e começa a criar laços com essa criança. E então ele faz um voto, que para ele é um voto sagrado, que ele precisa entregar essa criança à espécie dela. Então ele não vai descansar até que a criança esteja segura nos braços da espécie dele. Muito fofo. Put the package down. The kid's coming with me. E também nos ensina duas lições muito grandes. A primeira é que durante toda a série o Mandaloriano ele vive fugindo e se escondendo, sendo invisível na parte mais externa, onde a Nova República ainda não alcançou. Ele não quer ser visto. Então a primeira lição que nos passa a série é que a Nova República ainda não chegou em todos os planetas da galáxia de Star Wars, principalmente na orla exterior. E se a gente reparar, para as pessoas que vivem na orla exterior, ter o Império ou ter a Nova República não faz muita diferença, porque eles ainda continuam sofrendo muito. E o primeiro aspecto que a série nos ensina é que a igreja precisa alcançar esses lugares mais distantes, porque a igreja precisa ser a diferença. As pessoas não podem continuar sofrendo como se não houvesse o reino de Deus aqui na Terra. Deus instaurou o reino de Deus aqui na Terra e ele nos chama a fazer parte do reino. A igreja é um pedaço do reino, é um dos braços do reino que estende pelo mundo terreno. É claro que o reino de Deus não é só isso, e ele vai ser totalmente executado apenas na segunda vinda de Cristo. Mas Deus nos deu uma ordem de se espalhar pelo mundo e tentar ajudar as pessoas, falando do amor de Deus e também trazendo justiça social. Assim então como o Mandalorian preferia ir por vários lugares que ele era invisível porque a Nova República ainda não chegou lá, a igreja precisa pensar que em muitos lugares ela ainda não chegou e precisa chegar. Claro que não vai ser um processo fácil, não é um processo que apenas uma pessoa consegue fazer. Mas nós como igreja podemos chegar nesses lugares e levar do amor de Deus e mostrar para eles que sim, existe justiça nesse mundo, a justiça de Deus. E a segunda coisa que a série nos ensina é a questão que o Mando ele fugia porque ele no passado tinha dado problema com as autoridades da galáxia. Ou seja, o Mandaloriano, ou como chamar na série, Mando, ele teve problemas com as instituições legais da galáxia, então ele precisava ficar fugindo. Será que a gente não conhece algum Mando na nossa história?
que teve algum problema no passado com a instituição da igreja e acha que todas as igrejas são iguais ou que a igreja não deveria cometer erros e vive então vivendo na periferia, fugindo da igreja, de ter um convívio dizendo que pode ser igreja sozinho? Infelizmente, na pós-modernidade existem muitas pessoas assim, que acham que pode ser igreja sozinho, ou que pode tentar fugir, ser crente, mas fugir um pouquinho de Deus, fugir dos irmãos. O nosso texto base diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Pergunta o Senhor. Jeremias 23, 23, 24. Então, tentam fugir de Deus e também do convívio da igreja. Mas Deus falou, tanto de perto quanto de longe. Deus está sempre nos olhando e não adianta tentar se esconder, assim como Jonas fez. E também temos que ter cuidado, a igreja não é a instituição, a igreja são as pessoas, mas assim nós também somos falhos. Então a gente precisa ter em mente que, sim, as pessoas vão falhar, mas não podemos levar isso e achar que podemos conviver sem a igreja. Nós precisamos da igreja. Você é uma ajuda mútua. Deus colocou assim, Jesus colocou assim, o texto bíblico nos diz assim. Então não adianta você querer ficar fugindo pela orla exterior, fugindo da instituição. Você precisa estar nela, não a instituição, não o prédio, mas sim o corpo de Cristo, que somos nós, aqueles que são salvos em Jesus. Então, The Mandalorian é uma série que faz chorar, muito bem feita, vale a pena muito assistir. Quem é fã, e mesmo quem não seja fã, vai se deliciar com a série. E com os filmes Star Wars e todas as outras séries, desenhos, documentários, livros, quadrinhos e jogos de computador e um monte de coisa que tem do Star Wars, vale a pena ter. Mas o principal é saber o que Deus pode falar através do Star Wars pra gente. E nessa série ele nos deixa duas coisas. O primeiro, precisamos evangelizar e alcançar os lugares que ainda não alcançamos, para levar o amor de Deus e justiça social. O segundo é, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. As pessoas vão errar, mas não podemos deixar que esses erros do passado atrapalhem aquilo que Deus quer da gente, como corpo, que é estar junto, crescendo mutuamente, crescendo espiritualmente. Então, gente, é isso. Uma curiosidade aqui sobre a série é que a série custou 100 milhões de reais. E como tem 6 episódios, por volta... Então, custou 100 milhões de dólares. Então, cada episódio custa por volta de 13 a 14 milhões de dólares. E é um gasto bem alto para séries, inclusive. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu joinha, compartilhar e comentar. Que a força esteja com vocês. E até outro dia. May the force be with you. Dun, 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 dun.